Oi, como é bom te ver aqui, uma pessoa interessada em começar a ler livros e adentrar no mundo maravilhoso da literatura. Hoje eu tô aqui para te ajudar e vou te indicar alguns livros de gêneros literários variados para você que ainda não é um leitor, que não tem um hábito de leitura, começar a construí-lo. Oi, eu sou o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros e vamos nessa! Eu separei aqui 6 livros que eu acredito que pode encantar você, futuro leitor, e te chamar para ler mais livros, ou parecidos ou diferentes, mas o fato é, para a gente começar a construir um hábito de leitura, a gente precisa começar. E para a gente começar esse hábito, a gente precisa de um livro que nos chame, que atraia a nossa atenção e nos mantenha interessado pelo menos até o término daquele livro. Então eu acho que esses livros que eu trouxe vão ser muito bons nesse sentido. Mas eu vou fazendo as indicações e intercalando a minha explicação do que une todos eles, para ficar um vídeo um pouco mais dinâmico. Eu trouxe um livro de cada gênero literário e os gêneros escolhidos são os que a gente mais conversa aqui nesse canal. Dessa forma, se você gostar dessa leitura, você já pode se inscrever e já pode sair daqui com mais indicações de livros similares. Então tudo que eu te peço por trazer essas indicações para você é deixar o joinha nesse vídeo e se inscrever no canal, porque quando você está constantemente imerso no mundo literário e recebendo cada vez mais indicações de livros, você vai sentindo mais vontade de ler. E eu tenho certeza que com as dicas desse canal você vai se apaixonar pela literatura e se tornar um leitor também. Vamos começar com o gênero de fantasia, porque eu tô imerso na fantasia. É o mês da fantasia aqui no canal, tô lendo bastante coisa desse gênero. E eu acabei recentemente essa leitura e quero simplesmente indicar para Deus e o mundo. Então eu tô aqui indicando O Aprendiz de Assassino para você. Um dos grandes problemas que leitores de fantasia adulta encontram, na verdade 2 problemas, né? É primeiro, se sentir jogado no início da história, se é aquela situação muito complexa logo de cara que você não entende o que está acontecendo. Aqui isso não vai acontecer. Como a história é o desenvolvimento de um personagem principal, a gente vai acompanhar desde sua infância até a adolescência nesse livro, de forma que com o crescimento do personagem principal, você vai se adentrando cada vez mais nesse mundo. E o livro é dividido em partes bem determinadas. Primeiro ele te introduz o mundo, para você não ficar perdido no que está acontecendo. Depois ele te introduz ao personagem principal e as personagens que estão no entorno dele. Depois ele vai se aventurando por outros lugares e aí sim a gente vai conhecendo esses outros personagens dos outros lugares. Depois a gente tem uma pausa para explicar a magia desse mundo. Então assim, é bem divididinha essa fantasia, você não vai ficar perdido e é uma história curta, digamos assim. A gente tem aqui o início de uma trilogia. E em fantasias, um dos grandes problemas que os leitores encontram são livros enormes e uma coleção enorme também. Então aqui não vai ter esse problema, são só 3 livros. Os outros vão ser um pouquinho maiores, mas ainda assim são só 3 livros e é maravilhoso. Assiste a resenha depois, que eu acho que você vai se apaixonar por esse livro aqui. Ah, não falei do outro problema. O outro problema é a grande quantidade de personagens. Livros de fantasia geralmente tem muitos personagens. Aqui eu acho que a seleção de personagens principais é bem mais concisa do que em outros livros de fantasia. Mas de qualquer forma, como ele vai introduzindo aos poucos, vai dar tempo de você se familiarizar com os seus nomes e também com os seus papéis nessa história. Acredito que você não vai ficar perdido com os personagens nesse livro aqui. Só prestar um pouquinho de atenção. E como você pode ver, esse é um livro de fantasia bem curto, e esse é um dos motivos pelo qual eu trouxe todos esses livros. São livros curtos, porque para você que não tem um hábito de leitura ainda, é importante que você encontre uma leitura inicial mais dinâmica, e isso envolve o seu tamanho também. O estilo de escrita precisa ser dinâmico e às vezes livros grandes são mais fluidos do que livros mais curtos, mas no geral, livros mais curtos são mais rápidos de ler. E o que eu quero é que você se apaixone por leitura, primeiramente com livros mais curtos, para depois encarar livros maiores, calhamaços. E por isso nós vamos para a segunda indicação, que é um livro de ficção científica. Para você que gosta de explorar mundos alternativos pensados através da ciência, você está no lugar certo. Esse canal aqui vai falar muito sobre isso e eu trouxe de indicação para você
Perdido em Marte, do Andy Weir. Não acho que esse seja o melhor livro do autor, para mim é Devoradores de Estrelas, mas Devoradores de Estrelas precisa ali de um esforcinho a mais, porque aquele livro tem um pouco mais de ciência do que esse livro aqui. Em Perdido em Marte, a gente vai ter uma aventura espacial. Vamos acompanhar uma exploração de astronautas até o planeta vermelho e por algum problema, esse moço vai ser deixado para trás, o Mark. A tripulação vai achar que ele morreu, vão deixar ele em Marte e retornar para a Terra. Só que ele não morreu. Ele fica sozinho e precisa lidar com condições adversas e recursos limitadíssimos para sobreviver pelo maior tempo possível até que essa tripulação perceba que ele está vivo e retorne para buscá-lo. Em Perdido em Marte, a gente não só tem um livro bem curto, como também uma leitura muito fluida, porque como a história é contada pelo próprio protagonista, o Mark, você vai acompanhando o diário de bordo dele e sente que tá batendo um papo com ele mesmo. Ele é um cara super engraçado e de boas. Então, o humor dele vai te fazer ter uma leitura um pouco mais tranquila, passando por situações de extremo suspense. Mas o protagonista é tão otimista, tão de bem com a vida, que ele vai te ajudar a passar por esse momento difícil também. Aproveite também que já tem um filme, uma adaptação desse livro aqui, e provavelmente você já tem essa história no imaginário. Agora é só partir para a leitura. Acho que com a base do filme, isso vai te ajudar, porque se você não é um leitor, pode ficar meio complicado para você de engatar numa história assim, logo de cara. Um outro mundo, estamos em Marte, coisas técnicas aqui sobre ciência, mas com o embasamento do filme você vai lidar super bem com essa leitura. Não se esqueça que todos os links desses livros estarão aqui na descrição, para você já sair desse vídeo assumindo um compromisso com você que vai começar pelo menos uma dessas leituras, hein? Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Para o gênero de romance policial, histórias de detetive, suspenses policiais, eu não podia deixar de trazer Agatha Christie. E apesar de ser bem difícil de escolher um livro da Agatha Christie, eu escolhi para mim o melhor dela até então, que é E Não Sobrou Nenhum. Aqui você vai encontrar uma história de romance policial bem diferentona, até para os padrões da Agatha Christie, porque aqui a gente não tem detetive. Aqui, na verdade, a gente vai acompanhar o crime acontecendo. O desenrolar dessa história fica para depois. Mas basicamente 10 convidados são chamados para um jantar numa ilha deserta, uma ilha privada que ninguém sabe que ela existe. E no desenrolar dessa história, as pessoas vão começar a morrer e aparentemente essas mortes têm ligações com todo mundo. A gente tem aqui uma história tão alucinante que eu não queria parar de ler. Eu comecei num dia no metrô e terminei no dia seguinte. Eu uso o parâmetro ler no metrô como algo bem forte, porque eu não leio no metrô, em hipótese alguma. Mas quando eu leio no metrô, é que eu sei que eu tô lendo uma coisa especial. E com E Não Sobrou Nenhum você vai encontrar isso. Uma história de mortes, de suspense, com uma pitada de drama ali pra tentar entender. Você vai ser o detetive dessa história. Eu acho que esse é o grande barato de E Não Sobrou Nenhum. Você vai fazer o papel de se questionar e de tentar entender o que está acontecendo. Mas talvez você descubra as respostas tarde demais. Olha só a leitura. Os capítulos são curtíssimos, espaçamento de palavra maravilhoso. Amo essa edição da Globo Livros, inclusive saudades. Se tem alguém que vai te trazer para o mundo da literatura, e principalmente para o mundo da literatura policial, vai ser Agatha Christie. Agora, se a sua vibe é romance histórico, ou seja, histórias romanceadas, em que o foco principal da história é narrar um período da nossa história com H maiúsculo, eu trago para você Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Esse foi um livro surpreendente para mim porque eu não sabia que ele era um romance histórico até ler. E aqui a gente vai ter uma história concisa, bem cativante na verdade, sobre Boris Pasternak. Esse é o autor de Doutor Zhivago, um dos grandes romances russos que a gente tem. E se você não sabe, durante a publicação desse livro, Boris sofreu um pouquinho. Ele sofreu... pouquinho foi ótimo, ele sofreu muito. Ele sofreu perseguição política na Rússia porque o livro dele revelava coisas demais. Nesse livro, a gente vai acompanhar agentes da CIA tentando pegar essa obra para realizar a publicação nos Estados Unidos.
Durante o período da Guerra Fria, era interessante para os Estados Unidos publicar alguma coisa, alguma história de um russo, e principalmente para os próprios russos, que espalhasse verdades sobre o que estava acontecendo no país. E Doutor Zhivago era um desses livros. E eu não sabia disso ao ler Os Segredos que Guardamos. Então, para mim, foi uma surpresa tremenda, porque esse é um livro de espião. É um livro narrativamente montado para ser uma história de espião. A gente vai ter um lado contra o outro, investigação, infiltração, troca de inteligência, troca de informação, sequestros, essas cenas de invadir locais, sabe, que a pessoa não devia estar ali, mas ela é um espião, então ela tem que roubar aquele objeto. A gente vai encontrar isso aqui numa leitura muito fluida e que tem certos paralelos com o próprio Doutor Zhivago. O Boris Pasternak é um dos personagens desse livro, e se ele não te cativar o bastante para fazer a leitura de Doutor Zhivago, tenha certeza, você leu errado. É um livro que consegue romper bolhas, acredito eu, tanto para o romance histórico quanto para a literatura, porque filmes de espionagem são uma grande coisa no mundo cinematográfico. Então, se você gosta disso, encare esse livro como mais um livro de espião. E de quebra, você vai encontrar um romance histórico com muita contextualização e uma história impactante. Eu adorei Os Segredos que Guardamos, e eu acho que o diferencial desse livro para outros romances históricos é que não tem muita descrição histórica. Você está vivendo ali e coisas vão ser contextualizadas, mas também o nosso imaginário complementa muitas coisas, porque a gente tem uma certa noção do que era o período da Guerra Fria. Então o livro não precisa ficar descrevendo muito sobre esse período. Ele vai descrever. Mas o mais importante aqui, em questão de história, é o próprio Boris Pasternak e tudo que ele passou na vida dele. Mergulha de cabeça, que eu tenho certeza que esse livro vai te chamar e vai te cativar para a literatura como um todo, porque ele é um livro sobre um livro. É um livro sobre um outro livro que sofreu censura e perseguição política no seu país de origem, assim como o seu autor. Então, tem tudo para você amar. Agora, se você gosta de terror, aproveita que a gente já tá caminhando aí pro mês do terror e vamos fazer uma leitura aí tenebrosa. Mas eu trouxe um livro que não é tão aterrorizante assim, de forma que você que tem um pouco de medinho consegue embarcar nesse livro e se acostumar com o estilo não só do autor, mas também de histórias de terror. E eu não podia deixar de trazer Stephen King com Carrie. Pra mim, Carrie é a melhor porta de entrada para o Stephen King, e eu sempre bato nessa tecla, porque é um livro curtíssimo. Não é nem um romance, é uma novela. Tem menos de 200 páginas. Aqui a gente consegue ver muito claro o estilo de escrita do autor e recursos narrativos que ele utiliza em suas histórias, não só em Carrie, em outros livros também. E ao mesmo tempo você não vai encontrar uma história muito aterrorizante. Não é um livro que vai te dar medo. É um livro que vai te dar angústia, vai te dar nojo, vai te trazer ódio. Você vai sentir tanto ódio quanto a personagem sente. E é também uma outra história que tem muito no imaginário e na cultura popular. Carrie, se eu não me engano, é o livro do Stephen King com mais adaptações. Se bobear, é o livro com mais adaptações, ponto. É uma história que moldou a cultura popular. E isso, creio eu, vai te ajudar a trazer para a história. Porque você já sabe mais ou menos como vai acontecer as coisas, então o processo de leitura vai ser um pouco mais fácil. Afinal, estamos falando para pessoas que não têm o hábito de leitura ainda. Então, trazer esse imaginário do filme para o livro te auxilia nesse processo de leitura. E, de novo, é um livro curto, você vai ler isso aqui super rápido, é um livro com angústia, você vai sentir certos sentimentos que a literatura de terror te propõe, além do medo, e de quebra ainda vai conhecer um dos grandes autores desse gênero. A melhor descrição desse livro, na verdade, está aqui atrás. No icônico livro de estreia do mestre do terror, uma jovem rejeitada se vinga de seus abusadores. É basicamente isso. Se você sofreu bullying na escola, você vai se deliciar com as descrições do que acontece aqui. E uma das grandes coisas que te ajudam a adentrar para o mundo da literatura é se cercar de pessoas que leem também. Dessa forma você consegue trocar indicações, conversar com as pessoas sobre os livros que você lê. E por isso que eu quero agradecer a Mônica Loef por fazer parte da nossa comunidade de apoiadores. Você que está assistindo a esse vídeo pode fazer igual a Mônica, apoiar nosso trabalho e ainda entrar num grupo de leitores para conversar mais sobre literatura. É só olhar o link que está aqui na descrição.
descrição. E para finalizar, eu peço encarecidamente que você pegue o link desse vídeo e compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que você quer que o Brasil seja um país de leitores. E a média de livros lidos no ano do brasileiro é muito baixa e eu acredito que esses livros podem sim aumentar essa média. Então tudo que você precisa fazer para a gente salvar o Brasil é compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Assim outras pessoas vão se interessar por literatura e a gente vai, fazendo uma reação em cadeia e mudar esse país. Agora, para você que não gosta dessas coisas muito fantasiosas, ficção científica, terror, magia, nada. É ficção dramática que você gosta. Livro de ficção pura. É personagem, conflito entre os personagens e é isso. Eu gosto de chamar esses livros de drama. Porque só ficção pura... Teoricamente, todos esses livros que eu trouxe são ficção. Quando a gente coloca drama como gênero literário, você entende que o movedor da história é o conflito entre as personagens principais. E por isso eu trouxe 9 Desconhecidos, da Liane Moriarty. Liane Moriarty é a rainha do drama, que escreveu Pequenas Grandes Mentiras. Eu não acho que 9 Desconhecidos é o melhor livro da autora, mas é o melhor livro para você começar a ler. Porque aqui a gente vai encontrar um grupo seleto de pessoas que estão trancafiados num spa, todos eles têm algum problema aí com a vida e querem tirar um tempo para relaxar e vão para esse spa. O movedor da história é essa interação entre os pacientes do spa e a própria dona do spa, que é meio... alternativa, digamos assim. Por se tratar de um número limitado de personagens numa história bem rápida, as coisas acontecem de uma forma bem dinâmica e o conflito dos personagens aqui não é tão aprofundado assim. Por isso que eu acho que para não leitores, esse é um ótimo livro para te chamar para o mundo da literatura. A gente vai ter aqui uma coisa mais simples. Outros livros dessa autora vão se aprofundar bem mais no drama e vão ter aí muito mais coisa acontecendo na história. Esse livro é relativamente simples, tem um enredo simples e também tem uma série de TV aí, caso você queira assistir a adaptação e se interessar mais pela história. Mas eu acho que esse livro vai te chamar também e se você gostar, já pode começar a ler Liane Moriarty, que ela vai te entregar dramas familiares sensacionais, numa escrita simples e fluida. Afinal, todos esses livros têm isso em comum. Trouxe eles aqui porque são livros simples de serem lidos, porque não basta ser uma leitura curta, tem que ser uma história com uma linguagem um pouco mais simples para te cativar, porque eu sei que quando a gente não tem um hábito de leitura construído, é muito difícil de você imaginar e prestar atenção nas palavras. Então esses livros aqui não vão ter palavras floreadas, difíceis, um vocabulário extenso não, pode ficar tranquilo. São livros com linguagens fluidas, a maioria é contemporâneo. Você vai passar por essa leitura de uma forma muito fácil e eu tenho certeza que terminando um desses livros vai querer buscar o próximo. E a sua próxima leitura vai estar aqui te esperando no Luago nos Livros. Até o próximo vídeo, um beijo e boa leitura!